A paz do Senhor, meu querido e amado irmão e a querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos alegres que chegamos a mais um mês, o mês de março, e juntos aqui estamos nesta nova semana para lermos o livro de Salmos. Aleluia! Hoje nós estaremos lendo o capítulo 113 e desta feita, o título que nós queremos dar ao nosso devocional de hoje é Quem é como o Senhor nosso Deus? Amém? Quem? Ninguém mais se compara a Ele. Muito bem, vamos então ler a palavra do Senhor que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Oh, meus queridos, quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Um Deus pessoal, um Deus relacional, aleluia, ao mesmo tempo que Ele é soberano, que Ele é exaltado, como diz a Bíblia, Ele está exaltado. Não é que Ele vai crescer, não é que Ele vai sobrepassar alguém, não, Ele já está. Ele está exaltado sobre a terra, sobre os céus, sobre todos os demais deuses e divindades deste mundo, aleluia, ele está exaltado sobre as nações e sobre tudo que passa nos céus e na terra. Amém? Por que que o salmista coloca esta pergunta? Quem é como o nosso Deus? Porque não existe ninguém mais como ele. Um Deus que, em primeiro lugar, se relaciona. Um Deus que se compadece. Um Deus que ele se comunica conosco. Meus queridos, servir a um Deus que fala conosco, não somente fala através da sua palavra, mas ele fala audivelmente, ele fala aos nossos corações, ele usa meios e maneiras de comunicar conosco, seja através de sonhos, seja através de visões, seja através da sua voz, seja através da sua palavra, aleluia, ele comunica com o homem, aleluia. Quem é como o nosso Deus que intervém nas nossas vidas, intervém na história, intervém nos governos, intervém em toda a humanidade? O nosso Deus, ele intervém, aleluia! Mas não somente isso, é um Deus que ama. Quem é como o nosso Deus? Que amor é este que nos amou quando nós éramos inimigos dele, meus queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então nós vamos ver que este nosso Deus é um Deus que ama e o seu amor sobrepassa céu e terra. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que cuida da terra, é um Deus que cuida de todas as coisas que foram criadas por Ele. Nada do que ele criou subsiste sem a sua pessoa. É um Deus que cuida, aleluia, mas é um Deus também que disciplina, é um Deus que corrige. Ele não vai nos deixar no erro, ele não vai nos deixar caminhando para o precipício. É um Deus que tem o cuidado de dizer, de corrigir, de disciplinar, de dizer: meu filho, por aqui não, este não é o caminho que eu tracei para você, este não é o objetivo, este não é o futuro, este não são os planos que eu tenho para você. Aleluia!
Quem é como nosso Deus? Um Deus que transforma. O Deus que me viu ainda informe no ventre da minha mãe. Um Deus que traçou um plano para a minha vida. Um Deus que já me via no dia de hoje. Um Deus que via as minhas vitórias, mas um Deus que havia visto também antes de eu nascer, já sabia os dias em que eu iria falhar, que eu iria pecar, que eu iria cair, mas pela sua graça e misericórdia, ele iria me levantar também. Quem é como o nosso Deus? Aleluia! Um Deus que não somente transforma, nos tirou do laço, do charco de lodo e nos colocou em uma posição elevada, nos tirou das trevas e nos colocou na sua bendita luz, mas um Deus que cura as nossas enfermidades, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, aleluia! Oh, é um Deus que ele tem as suas asas, que tenha, a Bíblia diz que ele se dobra, aleluia, se encurva para ver como nós estamos, aleluia. Quão diferente nós vemos muitas vezes nas religiões, nas outras divindades que nós vemos por aí, que são deuses numa posição, não é? Imóvel, que eles não se movem para lugar nenhum, em uma posição que precisa ser levado, que precisa ser servido, que precisa ser carregado. Aleluia! Entretanto, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus caminha, o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve, o nosso Deus se move, o nosso Deus ele faz, o nosso Deus ele fala, o nosso Deus comunica. Aleluia! Quem há como o nosso Deus? Enquanto nós vemos a posição de outras divindades por aí, em outras religiões, uma posição hostil, austera, uma posição, um comportamento que é de ira, que está sempre irritado, que está procurando ver como é que vai destruir os seus seguidores. Nós não vemos isso na pessoa do nosso Deus. É um Deus que está buscando maneiras de salvar, de transformar, de tirar das trevas, de trazer a verdade, de trazer a luz. Aleluia! Não é um Deus que está aí retaliando, que os seus seguidores precisam estar e estão com medo desse Deus para poder não ser julgado, para não ser derrotado, para não ser morto por essas divindades. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? E olha aí o escritor deste salmo, ele lembra e faz menção de uma oração de Ana, aleluia, que ele diz, quem é como o Senhor, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, e ele disse que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Oh, meus queridos, quando eu vejo esta lição, quando eu vejo essas palavras, eu me lembro em primeiro lugar da pessoa de Davi. Quem era Davi? Aquele pastor, e o próprio Cristo, o próprio Deus diz para Davi, Davi, eu te tirei de trás das ovelhas, aleluia. E eu te coloquei assentado, eu te coloquei numa posição que tu nem imaginavas estar nela. Mas quando eu vejo também a pessoa de Ester, irmãos, quem era Ester? Uma jovenzinha órfã, mas que Deus tira, prepara e tira daquele lugar, daquela posição em que ela era, da que ela estava, e traz a ela a se assentar como a rainha de um império. Para quê? Para defender o seu povo, para poder zelar pelo seu povo. E Mardoqueu diz para ela, quem sabe para este tempo tu estás neste reinado. Quem sabe neste tempo Deus te colocou nesta posição, aleluia, entre os príncipes, entre os reis, aleluia, para zelar pelo teu povo. Mas nós lembramos de Mefibosete,
filho de Jonatas, filho de Saul. Oh, meus queridos, quando Davi manda-o chamar, aquele jovem que era aleijado dos seus pés, aquele homem que estava vivendo em Lodebar, esquecido dos demais, mas ele é trazido, Deus, ele lembra de Mefibosete, o traz para a mesa do rei, e ali assentadinho onde ele está, oh, comendo junto com os outros príncipes, comendo com os filhos reais, comendo junto com Davi, aleluia. Quem olhava para ele, do tronco para cima, não poderia imaginar que aquele jovenzinho, que aquele homem, aleluia, ali embaixo daquela mesa estava um homem com seus pés aleijados, mas ali foi o Senhor, aleluia, que levanta do pó o pequeno, do monturo, ergue o necessitado e o coloca sentado na mesa dos príncipes, aleluia. E ele conclui dizendo que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. E não teria outra pessoa a mencionar a pessoa de Ana, mãe de Samuel, que era desprezada por não ter filhos, porque era estéril. E Deus muda o seu destino, muda a sua pessoa, dá a ela esta gloriosa vida de poder ser mãe, não somente ela, mas a pessoa de Isabel também, esposa de Zacarias, quando já pensava que na sua velhice não poderia nunca mais ter filhos, e Deus dá a ela aquele que haveria de ser o precursor, aleluia, do Salvador, do Messias, que haveria de pregar a palavra, trazer a mensagem para os filhos de Israel, dizendo: eis aqui que após mim vem um cujas alparcas eu não sou digno de desatar. Aleluia! Ele é maior do que eu. Portanto, meus queridos e amados irmãos, ou talvez você, como eu, seja um destes pequenos que Deus tirou do monturo, que Deus tirou do mais baixo, que Deus lembrou e Ele viu a cada um de nós e nos colocou sentados nas mesas dos príncipes para poder comer. Talvez você seja uma daquelas como esta mulher estéril, que Deus deixou e permitiu habitar em família e ser linda mãe de filhos, aleluia. Portanto, alegremo-nos. Por quê? Porque quem é como o Senhor? Oh, nós sentimos regozijo, alegria em saber que o Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que nos ama, que se relaciona conosco, que é um Deus pessoal, que não está tão longe de nós, mas que Ele está ao nosso lado. E o melhor de tudo, quando nós aceitamos a Jesus, o seu Espírito vem habitar em nós. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que você tenha esta confiança neste Senhor que está acima de todas as coisas dos céus e da terra, mas que se curva para poder ver a você, para ver a mim, para comunicar conosco. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.